Olá pessoal, boa noite a todos, tudo bem? Aqui nos encontramos depois de um breve período aí de alguns meses para dar sequência nas nossas aulas, nas nossas preparações. E nós estamos falando aqui do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Então, nós estamos aqui mesclando o livro dos Espíritos, e a última aula foi da Fabiana, e hoje o item que cabe para a gente hoje é exatamente esse. Então a gente está saindo um pouquinho do livro dos Espíritos, embora sem sair do tema, e estamos no Evangelho segundo o Espiritismo com o título Meu reino não é desse mundo. Então, antes de continuar, como a gente sempre faz, agradecer a Deus a oportunidade de trabalho, a oportunidade de nós estarmos aqui todos juntos, aprendendo, lendo um pouquinho mais sobre essa luz do Evangelho que vai nortear a nossa vida, e que os bons Espíritos nos ampare, nos auxilie, sobretudo aqueles que se preocupam com a nossa evolução espiritual. E vamos agradecer aos mentores da casa, e que a gente possa fazer um bom trabalho no dia de hoje, graças a Deus. Como eu disse, nós estamos falando do capítulo 18, o item vai do 33 ao 37, esse capítulo 18 é do Evangelho de João. O Evangelho de João ele destoa do Evangelho sinótico. O Evangelho sinótico são aqueles três, Mateus, Marcos e Lucas. E João já fala mais de um Jesus místico, de um Jesus que veio para salvar. Então ele destoa bastante daqueles outros, dos Evangelhos sinóticos, E para a gente falar a respeito, eu vou dar uma lida aqui, à medida que a gente vai lendo, a gente vai falando sobre esses itens. Então vamos lá. Kardec, ele retirou, como eu disse, do Evangelho de João, ele retirou um item, que é esse capítulo 18, e aqui ele coloca para fazer uma análise. E o que ele tirou daqui foi o seguinte: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Para eu falar disso, e eu sempre faço isso, é interessante a gente contextualizar a situação. Que mundo é esse que Jesus estava falando? Qual que era essa realidade da época do Cristo, aonde ele estava? Jesus está falando exatamente, na visão que Jesus está falando daquele mundo, o mundo que Jesus estava vivendo naquela época, 2000 anos atrás, era um mundo onde o Império Romano dominava toda aquela região, boa parte do mundo, é claro, mas sobretudo ali, os judeus eles viviam subjugados, totalmente subjugados ao Império Romano. E existia também, e aqui tem uma certa malandragem aqui, desculpa a expressão, mas é para a gente entender como é que funciona. Jesus veio pregar uma libertação de consciência, veio pregar uma nova doutrina. O ensinamento de Jesus conflitava com os interesses do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio, na verdade, funcionava como se fosse um Congresso Nacional, mas o STF, hoje, tudo junto. Existia as leis, existia ali os doutores da lei e todas as questões que pertenciam àquele estado daquela época era decidido ali. Através dos sacerdotes, através dos escribas, através dos fariseus. Então eles decidiam ali. Como Jesus, naquela época, ele contrariava os interesses dos judeus, o que Anás e Caifás queriam fazer, já que eles lideravam, o Anás ele era o sacerdote, o sumo sacerdote na ocasião, e existia ali genro e sogro, porque eles estavam ligados, os dois eram genro e sogro, um do outro ali. Então o que acontece? Eles tinham um interesse comum em retirar Jesus daquela questão. Mas como o Império Romano estava dominando toda aquela região de Israel, dominava todo aquele mundo judaico,
ele não tinha mais a prerrogativa, se vamos chamar assim, de matar alguém. Então o sacerdote não podia mais matar ninguém, apedrejar como eles faziam. Então o que acontece? Eles tinham que tirar Jesus da situação, eles tinham que tirar Jesus porque contrariava os interesses dele, eles queriam matar Jesus, mas eles não podiam. Então eles habilmente fizeram da questão religiosa uma questão política e colocaram Jesus, levaram Jesus até Pôncio Pilatos. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, Pôncio Pilatos ele era o governador daquela região. Ele governava toda aquela região ali, a Judéia pertencia a ele. Simultaneamente existia Herodes Antipas. Esse Herodes era um dos 3 filhos do Herodes I, aquele anterior que morreu 4 anos antes da era cristã, aquele que mandou caçar as crianças com 2 anos, até menos de 2 anos, e matar todo mundo, na esperança de que matasse o Cristo, Jesus, para que, como ele se sentia ameaçado, né, que viesse ali um ser iluminado e tirasse o reinado dele. Então, quando esse Herodes Antipas ele desencarnou, ele morreu, ele repartiu todo o seu reinado em 3 partes e coube a Herodes Antipas a parte a parte que Jesus nasceu ali da Galileia. E essa parte da Galileia ficou incumbida para Herodes. Só que Herodes, segundo os pesquisadores, Herodes ele reinava, mas não governava. Era um tipo de um prefeito, mas tinha umas atribuições muito restritas. As atribuições dele estavam ligadas à questão religiosa e à questão social. Por isso que quando o Sinédrio prende o Cristo, prende Jesus, leva até a presença de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilato era o governador, e o Pôncio Pilato ele tinha sob seu comando todo o exército e toda a parte tributária. Então o cargo de Pôncio Pilato era muito acima, era muito maior. Anás, de maneira muito esperta, como eu disse, ele fez da questão religiosa uma questão política e levou ele até Pôncio Pilatos. É interessante destacar aqui que estava na época da Páscoa. E Pôncio Pilatos, ele estava exatamente ali em Jerusalém por conta das festas, da Páscoa toda. Ali tem uma casa oficial do governador que chama Pretório. Então ele estava exatamente ali. E por conta disso ele tinha um destacamento militar que ficava à disposição dele, à disposição de Pôncio Pilato, porque eventualmente, como tinha muita gente, era festas, e vinha gente de todas as regiões, todas as cidades ali, até de outros países eles iam para lá, e geralmente acontecia problema. Então Pôncio Pilato estava ali, naquela questão. Quando Anás leva Jesus até Pôncio Pilato, depois já de ter interrogado ilegalmente Jesus a noite inteira, pela manhã ele leva até Pôncio Pilato e apresenta as razões pelas quais ele estava levando, dizendo que Jesus era um agitador, era um subversivo, uma série de coisas. Pôncio Pilato sai, observa, conversa com Jesus e aí ele faz essa pergunta, ele interroga Jesus: és reis? E Jesus fala: meu reino não é desse mundo. Por isso que vem essa questão. E aí Jesus... E aí Pôncio Pilato olha para Jesus, faz outras questões e volta para Anás e fala: eu não vejo crime nesse homem. Mas o povo, como Anás já havia inflamado todo o povo estava revoltado, estava incendiando tudo ali, porque queria matar Jesus. Não tinha jeito. E eles queriam que Pôncio Pilato fizesse isso, porque o romano podia, eles detinham ali a vida e a morte, eles tinham esse poder. Aí Pôncio Pilato volta de novo e fala: mas não dá, não tem como. Anás fala e no meio dessa fala, ele fala que Jesus estava criando um problema na Galileia. E aí acendeu uma luzinha em Anás. Ele fala: Galileia? Galileia está sob a jurisdição de Antipas, né, de Herodes Antipas. Aí determina que leve até Herodes, o que é feito. E lá Herodes monta todo aquele circo, interroga Jesus. É bom destacar aqui que os historiadores falam que naquele período
Herodes e Pôncio Pilato, eles não se batiam bem por questões políticas, então eles estavam meio assim afastados. E essa questão de Jesus aproximou os dois. Herodes monta todo um circo, tenta interrogar Jesus, mas o evangelho fala que Jesus não falou nada, ficou só observando, não disse absolutamente nada. E aí ele volta novamente para Pôncio Pilato. E chega para Pôncio Pilato e fala que não era o Herodes não encontrou razões para incriminar Jesus, joga novamente para Pôncio Pilatos. E aqui a gente vai destacar um ponto. Esse mundo que Jesus falava é o mundo do judeu e o mundo romano. É bom que a gente tenha claro que o mundo romano naquela época, os romanos, eles vinham de uma cultura hedonista. O que é hedonista? A vida pelo prazer. Então tudo para o romano estava calcado no prazer. Eles faziam qualquer coisa para ter o prazer na vida, todos os prazeres sensórios, todos os prazeres físicos. E eles também, como era um povo muito forte militarmente falando, eles subjugavam os povos fracos. Tanto é que eles cobravam impostos escorchantes, eles tiravam tudo do povo que estava subjugado, e com os judeus não era diferente. Eles escravizavam o povo judeu, sobretudo os homens, as mulheres eles vendiam, prostituíam, faziam uma série de coisas. Então esse era um mundo hedonista. E eles acreditavam em deuses, não num Deus, acreditavam em vários deuses. Já, por outro lado, os judeus, eles eram um povo que acreditava num único Deus, eles eram monitoístas, mas eles não eram muito diferentes. Veja, eles estão vindo de uma cultura de Moisés, onde Moisés tirou esse povo do Egito que era escravizado. Então tudo que eles acreditavam sobre religião e tudo mais, eles acreditavam que eles eram um povo, realmente um povo privilegiado, um povo escolhido. E ele, como um povo escolhido, eles tinham sacrifício e eles entendiam que todas as vezes que eles tinham privilégio, que eles estavam bem de saúde, que eles estavam bem materialmente, era porque Deus estava protegendo eles. E se eles estivessem ruim, se tivessem mal em qualquer situação, como eles se encontravam naquela época, sobretudo o povo mais pobre, não exatamente o sinédrio, eles entendiam que era um castigo divino. Então existia uma troca, uma compensação, castigo e recompensa, castigo e recompensa. Do ponto de vista ideológico, digamos assim, ideológico aqui é uma palavra muito forte, mas eles entendiam, na sua essência, eles não tinham muita diferença dos romanos. Por quê? Porque os dois eram materialistas, os dois queriam privilégio. A diferença é que um era monoteísta e o outro tinha uma série de deuses. Era, como é que se fala? Politeísta, tinha vários deuses. Então, esse era o mundo que Jesus estava falando. E Jesus falou, eu não quero, não é esse mundo, o meu reino não é desse mundo. E quando Jesus falou isso, Pilatos ficou mais tranquilo. Por quê? Porque naquela época, quem era rei, eles entendiam que era um enviado de Deus. Então o rei, eles não consideravam a hipótese da pessoa sangrar, do rei morrer. Não, eles entendiam que era quase um deus, ou um semideus. Então eram seres privilegiados. E como chegou até Pilatos, que Jesus era rei, e eles inflamaram e botaram essas frases na boca do Cristo, eles tentaram fazer da questão religiosa uma questão política e jogar Pilatos contra Jesus, mas Pilatos não conseguia ver isso. E aqui a gente continua dando sequência na leitura para a gente entender melhor. Como disse, meu reino não é desse mundo. E se meu reino fosse desse mundo, minha gente teria combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Ou seja, quando ele fala que o reino não é daqui, o que significa? Te dá uma esperança. Aqui já está implícito que teu reino ele é futuro, que vai existir uma vida futura. E Jesus, quando está falando que meu reino não é desse mundo, ele está dizendo claro que existe uma vida futura, que existe uma vida numa outra dimensão. Mas para Pôncio Pilato, para o povo daquela época, eles não conseguiram entender isso. Era um povo extremamente materialista. Os romanos, os judeus que queriam a libertação desse jugo, de sair dessa subjugação, dessa subserviência que o Império Romano colocava, impunha a todos eles, ele queria sim um Messias, mas um Messias
físico, material, que viesse triunfando ali com um cavalo, com todo um exército material que esmagasse todo mundo. Então era algo ainda muito terreno, muito material. Os valores ali eram totalmente valores materiais. Eles não tinham muita certeza dessa vida no futuro. Acreditavam no Deus, mas não tinha essa certeza da vida futura. E aí Jesus fala: meu reino não é daqui. Pilatos então disse: sois, pois, rei? Jesus replicou: vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Jesus disse que ele veio para testemunhar a verdade. E aí Pilatos pergunta para ele: que é a verdade? E nesse momento Jesus se cala. A literatura evangélica fala que Jesus não disse, não falou o que era a verdade. Ele não disse o que era a verdade. Mas aqui a gente vai dar uma passeada no Evangelho. Os estudiosos falam que Jesus, que no Evangelho, no Novo Testamento, existe 84 expressões o Filho do Homem. E Jesus sempre fala do Filho do Homem. Ele fala em terceira pessoa. Ele não fala dele. Quando ele fala, como se não estivesse falando dele. Ele fala do Filho do Homem. E é muito curioso isso. Os estudiosos falam que tem 72 expressões, o Filho do Homem, no Novo Testamento, né, no Sinótico, e 12 no Evangelho de João. Aí você fala: do que ele está falando? E aqui a gente vai dar uma passeada. Quando Jesus veio e ele foi batizado, a literatura fala o seguinte, os estudiosos falam: a função de João Batista foi identificar o Cristo. Por que identificar o Cristo? É interessante essa parte. Às vezes a gente fica estudando o Evangelho e não consegue entender direito. Por que o Filho do Homem? Por que o Cristo? Por que identificar? Nós somos reencarnacionistas, os espíritas. E a gente sabe que o espírito faz um planejamento no mundo espiritual e ele reencarna aqui na Terra. E quando ele vem aqui, ele recebe o nome. Com Jesus não foi diferente. No livro Missionários da Luz, Emmanuel fala que há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era o Cristo. Ou melhor, não era Jesus, era o Cristo. E Deus incumbiu a ele tomar conta da humanidade e ser o governador da Terra, o que ele fez. Quando ele reencarnou e João Batista batizou Jesus. Por que isso é interessante a gente observar isso? Porque Jesus, quando ele encarnou aqui, quando ele estava no Verbo, o que é o Verbo? É quando ele se materializa como Jesus. Então, quem foi para a cruz? Jesus. Quem foi achincalhado, quem fez tudo aquilo? Jesus. Quem desencarnou? O Cristo. Quem morreu? Jesus, que foi o corpo de Jesus. É bom a gente entender essa diferença. Tanto é que quando a gente pega a oração do horto, que é uma das últimas orações do Cristo, que ele faz a prece, que ele fala: Pai, chegou minha hora. Isso aí está lá em João 17. Ele fala: glorifica teu filho como eu te glorifiquei, antes que o mundo existisse. Naquele momento quem está falando é o Cristo. Os pesquisadores falam que é o Cristo, não é Jesus, porque há 4,5 bilhões de anos atrás Jesus não existia. Existia o Cristo. E quando ele veio para cá, já encarnado aqui, ele fala o tempo todo, quando ele fala o Filho do Homem não tem uma pedra para colocar a cabeça, ele está falando do Jesus encarnado, do Verbo encarnado, e eles dizem que essa é a verdade. Os historiadores falam que essa é a verdade. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. Quando Jesus fala, isso é interessante a gente ler sobre os Messias, que está lá na Revista Espírita de 1868, e ele fala a hierarquia celeste, que ele fala a hierarquia dos Cristos, lá fica muito claro como que funciona essas hierarquias. Por isso que Jesus falava: eu e o Pai somos um.
Por quê? Porque se chega num estágio evolutivo e Cristo é uma condição, é um estágio onde o Espírito puro atingiu a excelência dessa Assembleia Crística, se tornou um Cristo, eles são iguais porque eles têm o mesmo pensamento, a mesma comunhão de pensamento com Deus. Então eles participam, por isso o que Deus pensa, eles captam o que Deus pensa, ou seja, a mesma comunhão. É assim que os historiadores falam, lógico, falam de uma maneira mais clara, mas é assim que funciona. Então, quando um pensa, o outro pensa, é comum. E eles falam também na Revista Espírita que o que torna o espírito diferente do outro são as imperfeições. As perfeições tornam todos eles uniformes, no mesmo padrão vibratório, na mesma elevação moral. Um pouco mais aqui para baixo, como co-criadores, vamos falar do Bezerra de Menezes, se vários centros espíritas estão dando passividade para alguém que é Bezerra de Menezes ao mesmo tempo, por essa explicação a gente entende que tem um Bezerra de Menezes, mas todos os outros que estão no mesmo padrão vibratório, que tem a mesma comunhão de pensamento, eles respondem pela mesma elevação moral, porque eles estão no mesmo nível. Todos têm o mesmo nível. Quando você comunga a mesma ideia, o mesmo sentimento, tem o mesmo padrão vibratório. Por isso que João Batista veio e ele batizou Jesus. E quando ele batizou Jesus, ele identificou Cristo. Tanto é que Jesus não batizou ninguém. É importante dizer tudo isso. Então, voltando de novo lá para o começo, era esse mundo que Jesus estava. Era nesse mundo que Jesus falou que ele não pertencia. Ele pertencia à vida futura. E aqui nós vamos falar da vida futura. A vida futura que Jesus dizia, e que é o Evangelho que vem explicar isso para a gente, mas o Espiritismo explica isso muito melhor. Por quê? Porque eles não tinham uma noção exata do que era a vida futura naquela época. Eles não tinham, eles viviam num sistema escravizado ali, eles viviam subjugado. E o pessoal, os escribas, os fariseus, todos aqueles do Sinédrio, subjugavam todos eles e tinham prerrogativa, tinham vários privilégios, não queriam que eles tivessem a liberdade e a consciência do que seria o mundo futuro. Por isso que eles queriam matar Jesus. E realmente acabaram entregando ele para os romanos, e os romanos acabaram crucificando Jesus. A vida futura que Jesus veio falar, ele falou uma parte naquela época. E outra parte, hoje a gente tem isso muito claro. Todas as religiões cristãs que a gente conhece, seja evangélica, seja católica, ou doutrina espírita, a doutrina espírita é a única que mostra para você a vida futura. E como é que a gente consegue entender essa vida futura? Consegue entender da seguinte maneira. O Espiritismo, ele prega a reencarnação, é um dos princípios do Espiritismo, é a reencarnação. E como é que a gente cuida da vida futura? A gente cuida da vida futura cuidando do agora. Esse agora, os pesquisadores falam que esse agora é o caminho. Para você chegar na vida futura vai depender do que você faz agora. Por agora você não pode fazer muita coisa. Por que a gente não pode fazer muita coisa? Porque a gente está trazendo uma série de vícios de vidas anteriores, de vidas passadas. E esse agora, a gente está buscando se melhorar aqui, acertar as nossas, resgatar uma série de débitos que nós temos, trabalhar as nossas imperfeições, os nossos vícios morais, fazer a dita reforma íntima, para que a gente comece se acertando aqui, para que uma vida futura seja algo melhor. E aí dá a certeza dessa vida futura, dessa vida que tem de ser melhor em face do que nós estamos fazendo aqui hoje. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, na última parte, ela é longa, mas praticamente no último parágrafo, Santo Agostinho, ele tem uma explicação que eu vou ler para não perder a essência, vou ler só o finalzinho, mas ele explica muito claro o que seria essa vida futura e o que é o Espiritismo. Ele fala assim, lá no finalzinho, no último parágrafo, ele fala: sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós,
Porque desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira que ele não possa deixar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar os vossos sentidos. Depois, vós demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi esse o objetivo que editamos o Livro dos Espíritos. Então, é interessante isso. Essa vida futura, esse ensinamento que o Santo Agostinho dá, deixa claro o porquê da vida futura. A gente não consegue avançar, porque Jesus ele só tem sentido se for para o futuro, ou seja, o Cristo. Por isso que o Cristo falava, olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar o caminho para levar vocês. Eu não lembro textualmente onde que está, mas é exatamente isso que ele falava. Eu vou para o Pai, se essa vida futura não existisse, eu não diria para vocês. Tanto é que quando Jesus foi crucificado e no terceiro dia ele ressuscitou, Maria Madalena foi a primeira que viu ele. Viu e os outros não acreditaram. Depois Jesus aparece aonde? Aparece junto com os discípulos, todo o apostolado estava ali, exceto Tomé. E eles conversam, vê Jesus, tocam em Jesus e acreditam em Jesus. Só que Tomé não estava. E dizem que uma semana depois, a literatura fala que uma semana depois, Jesus aparece de novo e aparece para Tomé. Chama Tomé porque Tomé falou o seguinte, eu só acredito se eu ver, se eu não ver, eu não acredito. Eu só acredito vendo. Olha, nós estamos falando do quê? Da vida futura. Nós estamos falando do apostolado do Cristo, que a literatura fala que é espírito de escola. Esse espírito de escola são espíritos abnegados, são espíritos que já estão muito evoluídos, mas não são espírito puro. Só que eles não conseguiam entender ainda, ver Jesus, não conseguiam saber que Jesus era o Cristo. Diferente de João Batista. João Batista, quando olhou e identificou no olhar de Cristo, ele sabia que Jesus era o Cristo. Por isso que ele batizou para identificar. E nós estamos falando exatamente dessas crenças da vida futura. Se hoje, aqui, há 2000 anos depois, a maioria de nós tem dúvida com relação à vida futura, com relação ao mundo espiritual, que nós não somos daqui, imagina 2000 anos atrás. E esse apostolado, esses discípulos que conviveram com Jesus o tempo todo, que viram o seu ensinamento, que viu Jesus morrer na cruz, que viu Jesus ressuscitar, mesmo assim eles duvidaram. Mesmo assim eles não acreditaram. Eles viram Jesus andar sobre a água, viram Jesus fazer o que os católicos chamam de milagre. São todos efeitos físicos. Mesmo assim eles duvidaram. Todo esse tempo. Então, muito de nós tem dúvida ainda quanto a isso. E no Espiritismo não é muito diferente, a gente duvida de uma série de outras situações. Tanto é que muitas casas espíritas, eles preferem efeitos físicos do que a caridade em si. Eles preferem o fenômeno, não, assim, melhor dizendo, do que a caridade, do que o acolhimento. Por que isso? Isso viola, por exemplo, os princípios de Kardec? Em parte sim, porque isso não é o mais importante, isso não é o relevante. Como disse aqui na questão 919, como Santo Agostinho falou, naquela época lá atrás era importante que houvesse tudo isso. Hoje isso não é mais relevante. Então todos aqueles efeitos são destacados ali, então são evidenciados para que a gente acredite que a vida continua, que é só o corpo que morre, que a gente não morre, que a gente continua sobrevivendo à morte do corpo. E isso tem que estar muito firme para quem acredita na reencarnação, na comunicação dos espíritos, né? E na sobrevivência da alma. Continuando aqui, se eu ler só esse pedaço aqui para a gente ter uma ideia, e já vamos para o item seguinte. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o termo para onde tende a humanidade, quando o termo para onde tende a humanidade, e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Ou seja, nós devemos nos ater sempre a esse valor. Tem uma escala de valores aqui. A gente veio aqui para ir se aperfeiçoando, para ir melhorando, para ir crescendo, espiritualmente falando, para ir se cristificando. Mas os Espíritos falam que ainda a gente não sequer se humanizou,
mas o objetivo é a gente se cristificar, tornar esse Cristo, trabalhar nesse sentido. Por isso que existe essa comunhão de pensamentos. Por isso que o reino do céu está dentro da gente. Na medida que a gente vai se depurando, vai rompendo com esses vícios morais e adquirindo virtudes, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo cada vez mais. Vamos falar agora um pouco sobre a realeza de Jesus. A realeza de Jesus era muito diferente, é muito diferente do que a realeza que se conhecia há 2000 anos atrás. Por que era diferente? Porque a realeza que se tinha ideia era a mesma a realeza que tinha poder político, que tinha poder administrativo, que tinha um poder sobre a vida, sobre a morte, que tinha exército, que o teu sistema sensório consegue captar. Hoje, nós temos uma série de reis, mas o rei não tem exatamente essa conotação, esse império, essa coisa toda. Nós podemos falar do rei do futebol, do rei do, sei lá, da música, o cientista, que é um rei, digamos assim, naquela área que ele atua, o rei da música, o rei de uma série de coisas que não tem esse poder temporal, não está ligado ao que estava naquela época. A gente pode falar isso. O rei, o campeão, o rei de uma determinada luta, mas é algo que está ligado a alguma aquisição que você faz por conta de uma habilidade física, de uma intelectualidade. Mas a realeza que Jesus prega é a realeza do mundo espiritual, é a realeza do mundo onde todos estamos fadados aí, onde todos esses bens, essa matéria não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, essa era a diferença. E eles, naquela época, por isso que Jesus falou, eu não tenho condição de dizer tudo agora, porque vocês não vão compreender. Porque dependia de outras situações, de outras circunstâncias, dependia da ciência, dependia da evolução intelectual do homem também. Veja, como eu disse no início, são espíritos, é um grupo de espíritos que era recém-saído do Egito, eram povos escravizados. Quando Jesus subiu no monte e apresentou as bem-aventurança, ali é uma proposta de evolução, uma proposta de trabalho na bem-aventurança. Por isso que ela é a joia, digamos assim, de todo o Evangelho do Cristo. É ali que estão os ensinamentos, é algo a longo prazo, é uma proposta de trabalho para a gente ir trabalhando esse nosso sentimento, essas nossas emoções e ir crescendo para que um dia a gente consiga chegar a ser um espírito puro, que é a proposta exatamente das reencarnações. As reencarnações é a razão pela qual a gente vai se aperfeiçoando. Se não houvesse, quando o espírito se torna espírito puro, pelo menos aqui nesse planeta, não se reencarna. Ou se tem uma outra forma de vida, se assume outro tipo de corpo, não é um corpo como a carne, como a gente fala aqui. Então, aquele interstício que existe, onde a pessoa fica na erraticidade, é só para espírito não puro. À medida que ele vai evoluindo, ele só vai evoluindo, ele reencarnando, ele não precisa mais disso. E isso é a vida futura, porque nós somos de lá, a gente não é daqui. E esse ponto de vista aqui, que nós já estamos quase que encerrando aqui, esse ponto de vista é a maneira como a gente observa tudo isso. Se a gente vê tudo do ponto de vista material, é óbvio que tudo fica muito mais difícil. As coisas aqui nesse mundo não fazem sentido para a gente. Se a gente olha, a gente só quer prazer sensorial, prazer físico. Se a gente não acreditar na vida futura, não acreditar nesse postulado, em todos esses pressupostos do Espiritismo, em todos esses dogmas do Espiritismo, que são os princípios do Espiritismo, se a gente não acreditar no Cristo visando essa vida futura, e ele veio, ele morreu na cruz, ele fez tudo o que a gente fez, e depois ele desencarna e volta 12 vezes em 40 dias, mostrando, dando testemunho da verdade, de que ele veio aqui, e tudo que ele fez a gente pode fazer, e que nós estamos fadados à evolução. Se a gente não acreditar nisso, não faz sentido, nada. O sofrimento, Jesus sofreu para quê? Isso tudo que a gente aprende aqui nas reencarnações, para que serve? Ela não tem sentido se não for a vida futura. Então, quando Jesus disse, meu reino não é desse mundo, é exatamente isso que ele queria dizer. O mundo que Jesus viveu naquela época é o mundo hedonista, material dos romanos, e o mundo materialista também dos judeus.
Porque ele queria a saúde física, ele queria privilégio e que o Messias que ele acreditava pudesse trazer tudo isso para ele. Esse tema, ele é bem longo, mas eu acho que deu para a gente dar uma pincelada, nisso, dá para a gente volta oportunamente para falar sobre tudo a respeito do Cristo, e é bom que vocês vejam isso lá, a respeito dos Messias, para a gente entender bem a diferença do Cristo e de Jesus, a gente não fazer mais essa confusão, e isso vai fazendo a gente entender melhor o que nós estamos fazendo aqui e por que o Espiritismo faz essa diferença. Uma coisa que eu estava esquecendo de dizer, em Daniel 7:13, capítulo 7:13, é de lá que tira essa ideia, essa informação, que Jesus é o governador do planeta. E é bom que a gente leia, porque Jesus sempre volta no Velho Testamento. É só uma continuação. O Espiritismo é uma continuação da segunda revelação, que é uma continuação da primeira. E dá uma lidinha em Daniel 13, capítulo 7, versículo 13, item 13, que a gente vai entender da onde vem essa expressão do Cristo, por que ele é filho do homem, tá? A expressão de Jesus, quando Cristo se refere a Jesus, por que ele é filho do homem? Tá bom, gente? Obrigado pela oportunidade de trabalho, que Deus nos abençoe. Até a próxima.